As palavras possuem um poder extraordinário de criar ou destruir, e muitas vezes não percebemos a dimensão do que estamos gerando ao falar. Quando alguém insiste em falar de dificuldades, vive mergulhado em dificuldades. Quando insiste em falar de problemas, multiplica problemas. Quando fala de traição, atrai traição, e assim sucessivamente. A boca é uma fonte de vida ou de morte, dependendo do que se permite sair dela. Cada expressão negativa não apenas afeta quem ouve, mas volta contra quem a pronunciou, moldando sua realidade de acordo com aquilo que foi declarado. É como se a palavra fosse uma semente. Ao plantar sementes de dor, colhe-se dor. Ao plantar sementes de esperança, colhe-se esperança. Por isso, entender que nossas palavras são instrumentos capazes de mudar a realidade atual é o primeiro passo para transformar qualquer área da vida. A grande questão é: você tem coragem, disposição e perseverança para assumir o controle do que fala e, consequentemente, do que vive? Nos relacionamentos, o reflexo do poder das palavras é ainda mais evidente. Muitas vezes, basta observar o que uma pessoa diz sobre o seu casamento, sobre o marido, sobre a esposa ou até mesmo sobre o amor em si, para compreender por que sua vida conjugal está em ruínas. Quem fala de traição, desconfiança e desvalorização geralmente vive exatamente isso, porque suas palavras alimentam a atmosfera que passa a reger o relacionamento. Em vez de usar o verbo para edificar, muitas pessoas o utilizam para minar, sem perceber que estão cavando o próprio abismo afetivo. As palavras constroem ou destroem lares, fortalecem ou enfraquecem vínculos. Um relacionamento saudável exige mais do que gestos. Ele também depende do que se fala no dia a dia, porque cada declaração carrega energia, molda sentimentos e estabelece o padrão do que será vivido. Dentro das famílias, o efeito das palavras é ainda mais profundo, principalmente na relação entre pais e filhos. Muitos pais, sem perceber, lançam maldições sobre seus próprios filhos ao chamá-los de incapazes, burros ou inúteis. Essas palavras, repetidas ao longo do tempo, se transformam em marcas emocionais que acompanham a criança por toda a vida, criando inseguranças, medos e até sabotagens internas que a impedem de avançar. O mesmo acontece quando alguém amaldiçoa o cônjuge, funcionários ou até mesmo a própria empresa. A negatividade verbalizada volta multiplicada em resultados ruins. Cada palavra maldita se torna uma semente de dor que cresce e frutifica, não apenas na vida do outro, mas principalmente na vida de quem a pronunciou. É por isso que tantos vivem em ciclos de fracasso, sem entender que o que plantam com a boca está destruindo o próprio futuro. A sabedoria antiga já alertava sobre o perigo do excesso de palavras, e o livro de Provérbios deixa isso claro. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Falar demais abre brechas para erros, para acusações injustas, para fofocas e até para a ruína de relacionamentos e oportunidades. O domínio da língua é um dom que poucos possuem, mas que todos podem cultivar. O silêncio nesse contexto não é fraqueza, e sim sinal de inteligência e maturidade, pois evita conflitos desnecessários e preserva a integridade. Ao passo que quem fala demais se expõe ao pecado. Quem sabe se calar guarda sua vida, sua paz e sua prosperidade. Controlar o verbo é, portanto, uma das maiores garantias de sucesso. O silêncio, muitas vezes visto como dificuldade ou até fraqueza, é na verdade uma bênção e uma poderosa estratégia de vida. Calar a boca exige disciplina, exige força interior, mas é justamente nesse esforço que reside a sabedoria. Quando alguém aprende a silenciar, encontra clareza, evita desgastes e conquista respeito. Diferente do falador compulsivo, que se perde em assuntos inúteis e acaba sem credibilidade, a pessoa silenciosa transmite equilíbrio e maturidade. O silêncio protege, abre espaço para a reflexão e coloca o indivíduo em posição de vantagem, pois enquanto os outros desperdiçam energia falando, quem cala, aprende, observa e cresce.
É por isso que se pode afirmar que calar a boca é um segredo valioso para quem deseja avançar na vida. Ouvir mais e falar menos é uma chave poderosa para transformar a forma como nos relacionamos com o mundo. Quando alguém escolhe o silêncio, abre espaço para perceber detalhes que passariam despercebidos em meio ao barulho. A pessoa silenciosa desenvolve sensibilidade para identificar o que realmente precisa, enquanto os faladores vivem acumulando coisas desnecessárias, buscando preencher vazios com distrações, vícios ou ostentação. O silêncio não apenas amplia a percepção, mas também fortalece a intuição e a concentração, permitindo que se tome decisões mais sábias e conscientes. Quem fala pouco aprende muito mais, porque se torna um observador atento em um mundo repleto de distrações e superficialidade. A ciência também confirma aquilo que há muito tempo já era conhecido. As palavras têm poder real. A física quântica reconhece que a matéria é influenciada pela observação e pela intenção, enquanto a psicologia e a psiquiatria mostram como os pensamentos e discursos moldam a mente e o comportamento. Até o coaching e outras áreas do desenvolvimento humano reforçam que aquilo que você fala impacta diretamente seus resultados. Não se trata de autoajuda vazia, mas de algo comprovado. Palavras estruturam realidades. A forma como você fala da sua vida financeira, do seu casamento, da sua saúde e até de si mesmo influencia diretamente os frutos que você colhe nessas áreas. A sua vida é, em grande medida, o reflexo da qualidade do seu discurso diário. No mundo atual, somos incentivados a compartilhar tudo: nossos planos, emoções, conquistas e até inseguranças. Porém, essa exposição excessiva abre portas perigosas, pois quanto mais previsível você se torna, mais vulnerável fica à manipulação, à crítica e até à inveja. O silêncio, por outro lado, gera mistério, desperta curiosidade e fortalece sua posição, porque ninguém consegue usar contra você aquilo que você nunca revelou. Quem fala demais entrega suas fraquezas de bandeja, enquanto quem escolhe se calar mantém o controle sobre a própria imagem e sobre os rumos da sua vida. Em um mundo cheio de faladores compulsivos, ser alguém reservado é um diferencial que protege, fortalece e atrai respeito. A exposição em excesso é uma armadilha comum no mundo moderno, onde as pessoas acreditam que compartilhar tudo aproxima e fortalece os vínculos. No entanto, abrir demais sua vida é entregar informações preciosas que podem ser usadas contra você, seja em forma de crítica, inveja ou manipulação. O silêncio, por sua vez, preserva a sua força interior e cria uma aura de mistério que desperta interesse e respeito. Quem revela tudo se torna previsível e vulnerável. Mas quem escolhe falar pouco, mantém o controle sobre como é percebido e sobre os rumos de sua própria jornada. Em meio a tantos faladores, a capacidade de se resguardar é uma das maiores formas de poder. O cérebro humano não entende o não da mesma forma que imaginamos. Quando falamos do que não queremos, acabamos atraindo exatamente isso. Por exemplo, dizer, não quero ficar sem dinheiro ou não quero perder meu casamento, faz com que a mente foque na imagem do problema, reforçando-o em vez de afastá-lo. A grande sacada é reformular a linguagem, falar apenas sobre o que você deseja, em termos positivos e construtivos. Assim, cada palavra se torna uma ferramenta para atrair aquilo que realmente importa, direcionando pensamentos, emoções e ações para resultados que você quer ver em sua vida. Vigiar o que se verbaliza é, portanto, essencial para transformar intenção em realidade. O silêncio também funciona como um campo de energia e atração, capaz de sintonizar o ser humano com vibrações mais elevadas e puras. Quem aprende a se calar desenvolve uma percepção mais apurada dos sinais da vida, identifica oportunidades e compreende melhor os acontecimentos, inclusive os que parecem negativos. Enquanto os barulhentos se frustram, reclamam e perdem tempo com emoções negativas, os silenciosos observam, refletem e entendem que cada situação, mesmo desfavorável, tem um propósito. O domínio do silêncio permite alinhar pensamentos, emoções e palavras,
criando um ambiente interno propício para atrair prosperidade, clareza e harmonia. Dessa forma, a quietude não é apenas ausência de fala, mas um poderoso instrumento de crescimento e realização. Saber calar a boca nos momentos certos é uma habilidade prática que protege a paz, preserva relacionamentos e evita arrependimentos. É fundamental silenciar quando se está irritado, magoado, triste ou tentado a criticar alguém. Quando não se tem certeza sobre um assunto, ou quando sua opinião não foi solicitada. Também é essencial calar-se diante de atrasos, mal-entendidos ou conversas das quais você não participou. Esse domínio evita conflitos desnecessários, impede a criação de inimigos e permite que você observe antes de agir. Exercitar o silêncio nessas situações transforma reações impulsivas em escolhas conscientes, tornando você mais sábio, equilibrado e respeitado, enquanto fortalece seu controle sobre a própria vida.